Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jai Prabhu, Sanatana Dharma, reverências, Hare Krishna. Bom dia. Que honra, Prabhu. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari, Jaya Radha Madhava Kunja Bihari, Gopi Janavallabha Girivardhari, Jaya Gopi Janavallabha Girivardhari, Jasodanandana Braja Janaranjana, Jasodanandana Braja Janaranjana, Jamunatira Vanachari, Jamunatira Vanachari. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari, Jaya Radha Madhava Kunja Bihari, Gopi Janavallabha Girivardhari, Jaya Gopi Janavallabha Girivardhari, Jasodanandana Braja Janaranjana, Jasodanandana Braja Janaranjana, Jamunatira Vanachari, Jamunatira
Vanachari. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Srila Prabhupada Ki Jai. ISKCON Rio de Janeiro, Haribo, reverências. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Srila Prabhupada Ki Jai. Bom dia. Vamos seguir então com a leitura de Srimad Bhagavatam. Sanatana Dharma, você gosta mesmo de música, né? Então, hoje leremos o verso número 16, é o canto 3, e o capítulo é o 27º, cujo título é Compreendendo a Natureza Material. O sânscrito é o seguinte: Evam pratyavamrishya sad atmanam pratipadyate sahankarasya dravyasya javasthanam anugrahat. Evam pratyavamrishya sad atmanam pratipadyate sahankarasya dravyasya
Jovasthanam anugraha. A tradução das palavras. Evam, assim, pratyavamrishya, após compreender, aso, esta pessoa, atmanam, seu eu, pratipadyate, percebe, sa ahankarasya, aceita sob o falso ego, dravyasya, da situação, yaha, quem, avasthanam, lugar de repouso, anugraha, o manifestador. Tradução e significado dados por sua divina graça, Abhay Charanaravinda Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Tradução. Quando, pela compreensão madura, alguém pode perceber sua individualidade, então a situação que aceitou sob o falso ego manifesta-se-lhe. Vou ler mais uma vez. Quando, pela compreensão madura, alguém pode perceber sua individualidade, então a situação que aceitou sob o falso ego manifesta-se-lhe. Significado. A posição dos filósofos mayavadis é que, em última análise, o indivíduo se perde. Tudo torna-se uno. E não há distinção entre o conhecedor, o cognoscível e o conhecimento. Mas, mediante análise minuciosa, podemos ver que isto não é correto. A individualidade nunca se perde. Mesmo quando alguém pensa que os três diferentes princípios, a saber, o conhecedor, o cognoscível e o conhecimento, estão amalgamados ou imersos numa coisa só. Eu vou ler essa frase novamente. A individualidade nunca se perde, mesmo quando alguém pensa que os três diferentes princípios, a saber, o conhecedor, o cognoscível, aquele que deve ser conhecido, e o conhecimento, estão amalgamados ou imersos numa coisa só. Ainda assim, a individualidade não se perde. O próprio conceito de que os três fundem-se num só é outra forma de conhecimento. E já que o perceptor do conhecimento ainda existe, como pode alguém dizer que o conhecedor, o conhecimento e o cognoscível tornaram-se uma coisa só? A alma individual que percebe este conhecimento continua sendo um indivíduo, tanto na existência material
quanto na existência espiritual, a individualidade continua. A única diferença está na qualidade da identidade. Na identidade material, quem age é o falso ego. E devido à falsa identificação, toma-se as coisas como diferentes daquilo que elas realmente são. Este é o princípio básico da vida condicional. Da mesma forma, quando se purifica o falso ego, toma-se tudo na perspectiva correta. Este é o estado de liberação. Bom dia, Sundarangi. Hare Krishna, minhas reverências. Haribo. O Isha Upanishad afirma que tudo pertence ao Senhor. Ishavasyam idam sarvam. Tudo existe na energia do Senhor Supremo. Também se confirma isto no Bhagavad Gita. Como tudo é produzido a partir de sua energia e existe em sua energia, a energia não é diferente dele. Mas mesmo assim, o Senhor declara: eu não estou ali. Está entre aspas. Quando alguém entende claramente sua posição constitucional, tudo se lhe manifesta. A aceitação falso-egoística das coisas nos condiciona, ao passo que a aceitação das coisas como elas são libera-nos. Pode-se aplicar aqui o exemplo dado no verso anterior. 2 pontos aqui. Prabhupada lembra o exemplo do verso dado no verso anterior, que é o seguinte: por alguém absorver sua identidade em seu dinheiro, ao perder o dinheiro, ele pensa que também está perdido. Mas na verdade ele não é idêntico ao dinheiro, nem tampouco o dinheiro lhe pertence. Quando a verdadeira situação nos é revelada, compreendemos que o dinheiro não pertence a nenhum indivíduo ou entidade viva, nem é produzido pelo homem. Em última análise, o dinheiro é propriedade do Senhor Supremo e não há a possibilidade de ser perdido. Contudo, enquanto alguém pensar falsamente que, abre aspas aqui, eu sou o desfrutador, fecha aspas. Ou, abre aspas novamente, eu sou o Senhor, fecha aspas. Esse conceito de vida continuará e ele permanecerá condicionado. Então, logo se elimine esse falso ego, ele libertar-se-á. Como se confirma no Bhagavatam, a situação em nossa verdadeira posição constitucional chama-se Mukti, ou liberação. Todas as glórias a Srila Prabhupada. Om Magyana Timirandasya Gyanam Jana Shalakaya
Chaksurun militan jena tasmai Shri Gurave Namaha. Nasci na região mais obscura de ignorância e meu mestre espiritual abre meus olhos com a luz, com o archote do conhecimento. Ofereço-lhe, portanto, minhas mais humildes e respeitosas reverências. Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimati Hridayananda Goswami Iti Namine Namaste Guru Hamsaya Paramananda Medase Prabhupada Pramodaya Dusta Siddhanta Nashine. Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimati Bhakti Vedanta Swamin Iti Namine Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine. Vanchakalpa Tarubhyascha Kripa Sindhubhya Eva Cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Bhaja Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Eu vou repetir o verso. Evam pratyavam rishya sav atmanam pratipadyate sahankarasya dravyasya jovastanam anugraha. Quando, pela compreensão madura, alguém pode perceber sua individualidade, então a situação que aceitou sob o falso ego manifesta-se-lhe. Então aqui a fala é do Senhor Kapila. Estamos nos iluminando com essa fala poderosa. Nesse verso especificamente temos um ponto interessante. Uma vez situada na plataforma do ego falso, a entidade viva não pode ver o ego falso. Mas esse ego falso se manifesta quando ele desenvolve compreensão madura acerca do conhecimento real, verdadeiro. Como nós cantamos no início, né? Om Agyana. Om Agyana Timirandasya. Timira quer dizer escuridão. Nasci na região escura. De ignorância. Porém, meu mestre espiritual, Chaksurun Militanjina, abre meus olhos com
a luz do conhecimento. Com esses olhos abertos, como diz aqui esse verso, a situação que ele aceitou sob o falso ego manifesta-se-lhe. Ele pode entender, ele pode ver o seu ego falso. É bem interessante isso aqui, não é? Receber esse conhecimento é a maior fortuna, boa fortuna que pode acontecer para a alma que vaga nessa existência material. Por isso, nesse verso, de forma muito grata, Tasmai, portanto, Shri Gurave Namaha, a ele ofereço minhas mais humildes e respeitosas reverências. Nasci na região mais obscura de ignorância e meu mestre espiritual abriu meus olhos com o achote do conhecimento. A ele, portanto, ofereço minhas mais humildes e respeitosas reverências. Então, o efeito do conhecimento recebido de forma segura, a partir do Parampara, sucessão discipular, remove a ignorância, realmente nos tira da escuridão, e aí nós podemos ver as coisas como elas de fato são. Isso, aqui, como o verso diz, quando pela compreensão madura. Essa compreensão madura, isso é um ponto importante, porque nós podemos compreender num nível bem superficial. E podemos fazer com que a nossa compreensão amadureça mediante o fato de aceitarmos seguir os princípios, não é, que Krishna mesmo estabelece em Bhagavad Gita, nesse famoso verso, Tadvidi pranipatena pariprashnena sevaya. Upadekshyanti te jnanam jnaninas tattvadarshinaha. O tattvadarshi, o mestre espiritual, aquele que vê as coisas como essas coisas são de fato, pode transferir, pode lhe dar essa visão, esse conhecimento mediante o cumprimento apropriado desses 3 passos, né? Aproximar-se de um mestre espiritual, questionar, indagar com submissão, respeito, e esse outro ponto, sevaya, o serviço, a obediência, o seguir as instruções do mestre espiritual. Então esse amadurecimento da compreensão acontece
proporcionalmente à nossa entrega em obediência e serviço aos pés de lótus do mestre espiritual. A vida dessas grandes almas, podemos agora, por exemplo, estamos em contato com o serviço puro de uma alma perfeita, que é Srila Prabhupada, que está atendendo com toda a sua vida a ordem de seu mestre espiritual. Não é? Aqui é o resultado de um esforço de amor profundo, respeito, entrega de uma alma para seu mestre espiritual. Cada palavra, como nós ouvimos, os significados Bhaktivedanta são simplesmente os êxtases espirituais de Srila Prabhupada. Todo o seu esforço, inteligência, corpo, palavras, estavam entregues a essa obediência. Tudo que ele fez estava numa direção clara, que era comprazer seu Guru Maharaj, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. Então, esse, como diz aqui no início do verso, quando pela compreensão madura, esse ponto, amadurecer a nossa compreensão, está diretamente ligado, associado ao fato de nossa entrega à instrução do mestre espiritual. E devemos também entender que isso não é algo que se dá de forma isso não pode acontecer de forma artificial. Uma entrega, ela acontece naturalmente num relacionamento, na medida em que você recebe iluminação, a gratidão vai aumentando no coração. E com essa disposição grata, muito obrigado, meu Guru Maharaj. Nos predispomos naturalmente em seguir suas instruções, em viver de acordo com as palavras do mestre espiritual. As palavras do mestre espiritual tornam-se alimento para essa alma, alimento imprescindível, né? Então, é necessário para que possamos finalmente ver, né, ver o falso ego, esse falso ego, porque desculpem, eu vou pedir um segundinho só para vocês, tá? Tem um celular tocando. Chakra? Estava tocando aqui. Precisamos matar. Perdão.
Bom, estava falando sobre o amadurecimento dessa compreensão do conhecimento de que eu sou diferente dessa energia material. Temos que tirar nossa identidade da matéria e levá-la para o espírito. Isso requer um esforço contínuo, cuidadoso, determinado, cada vez mais intenso, de forma que possamos amadurecer nossa compreensão. Uma coisa é ouvir e reter essa compreensão na superfície. Eu não sou esse corpo material. Tá? Mas, de fato, aprofundar esse conhecimento, amadurecer esse conhecimento, aí requer um esforço individual, um esforço individual dedicado, cada vez mais forte, resoluto nessa direção. Se eu não sou esse corpo material, a próxima pergunta necessariamente seria: então o que eu sou de fato? E nós temos essas respostas, não é? Chaitanya Mahaprabhu deixa claro a posição da alma espiritual, Jivira Swarupa Raya Krishneira Nityadas. Acho que na conversa com Sanatana Goswami, Jivira Swarupa Raya. A alma tem sua posição real como Krishneira Nityadas, serva eterna do Senhor. Então, o que é amadurecer essa compreensão? É agir conforme a resposta a essa pergunta. Se eu sou servo do Senhor, então deixe-me agir de acordo. Então deixe-me ocupar, uma vez que tudo lhe pertence, como Krishna diz claramente, Bhagavad Gita, Bhuktaranjagitapasam, Sarvaloka Maheshwaram, tudo pertence a Krishna, ele é a fonte de tudo. Aham Sarvasya Prabhava, eu sou a fonte de tudo. Então, que minha vida, a cada instante, aconteça com base nessa compreensão. A cada movimento de qualquer de meus sentidos, que isso aconteça com base nessa compreensão. Como nós ouvimos, né? Quando o olho contempla a energia material, seja lá o que for, se você não vê entre o sentido da visão e o objeto contemplado Krishna, saiba que você está vendo simplesmente a energia ilusória. Isso serve para os demais sentidos. Então a vida, o amadurecimento da compreensão requer de cada um de nós um esforço constante,
sem intervalo. Porque exatamente por conta dos intervalos que podemos nos perder, não é? Costumamos fazer intervalos que são arriscados, porque exatamente quando esquecemos de ver, quando não praticamos isso, de ver que Krishna é realmente o proprietário absoluto de tudo. Então, quando contemplamos a natureza material, esquecidos dessa realidade, é por aí que somos capturados. Como tem o passatempo do Senhor Ramachandra, que ele sai para, quando eles estão na floresta, então sabemos que Sita ficou muito encantada com um animal, um veado dourado, e Ramachandra, né, foi capturar esse animal para satisfazer Sita, e ela ficou ali com Lakshman, mas como Rama estava demorando, Sita insistiu para que Lakshman fosse ver o que ocorreu, e ela usou argumentos fortes, e até que o Senhor Balarama foi, mas quando saiu, ele fez um círculo, né, ao redor de Sita. Ali, deixou uma área demarcada claramente para que ela não passasse dali, não é? E foi nesse momento que Ravana, disfarçado, não é, apareceu e conseguiu, disfarçado de um pedinte, fazer com que Sita colocasse apenas uma pontinha lá do seu pé fora da área delimitada pelo Senhor, por Lakshmana. E aí, exatamente por esse pontinho aí que Ravana captura Sita. Por esse... Então, esses intervalos, quando paramos de ver Krishna, ficamos à mercê de Maya, da energia material que está atenta. Maya está sempre atenta. Ela não brinca em serviço, é seu serviço. Então, para amadurecer a nossa compreensão sobre essa realidade, de que não somos produto dessa energia material, para aprofundar esse conhecimento, não ficar na superfície, mas, como diz, amadurecer essa compreensão, como esse verso está dizendo aqui. Precisamos ser extremamente cautelosos e constantemente cautelosos, porque o ambiente em que vivemos agora é continuamente ameaçador, hostil. Esse ambiente, esse mundo pertence a Maya. Ela tem pleno controle. Né? A única forma de passar por ela e abandonar de fato o falso ego é viver de forma madura esse conhecimento, ou seja, aceitar profundamente
o Senhor Krishna como nossa meta, como nosso Senhor adorável, a cada instante. A cada instante. Como o Senhor Chaitanya ora desejoso, Nayanangalada Shrudharaya Vadanam Gadgadarudhaya Gira Pulakair Nititam Vapukadattavanam Agrahani Bhavisyati. Ó meu Senhor, quando os meus olhos se decorarão com lágrimas de amor fluindo constantemente ao cantar, ao recitar seus santos nomes, quando minha voz ficará embargada e os pelos de meu corpo se arrepiarão com o cantar de seus nomes. Essa ânsia é o preço de nosso amadurecimento espiritual. Compreensão madura é necessário porque aqui temos uma intervenção de Prabhu Paravyoma. Jai Prabhu, como o Senhor Ramachandra e Lakshmana são a suprema personalidade de Deus, conhecedor do passado, presente e futuro e onisciente, porque eles acederam à vontade de Sita Devi, eles não puderam perceber o encanto de Maricha. Inclusive, existem textos a esse respeito que revelam que a Sita raptada não foi de fato a Sita verdadeira. Não é? E é óbvio que o Senhor Ramachandra e o Senhor Balarama, que estava ali como Lakshmana, conheciam tudo. Mas temos que recorrer ao argumento de que estamos ali, estamos presenciando aqui uma lila, um passatempo com muitos propósitos. Não é? O Senhor Ramachandra estava vivendo um papel, digamos assim, de um rei, e ele viveu isso assim para um rei assim que amava plenamente sua esposa Sita. Então, o que aconteceu estava sob controle. Não houve os passatempos de Krishna aparentemente podem nos fazer entender que um teatro transcendental. Esses passatempos podem deixar um ouvinte desavisado em perigo e fazê-lo imaginar que o Senhor tem limites. Não é? Mas não é esse o caso. Krishna, em todas as suas lilas, como por exemplo, ele quando criança, ele se deixa prender por mãe de Yashoda. Não é? Ele aceita repreensões, não é? Mesmo de seus amigos, mas ele faz isso para saborear doçuras, raças avançadas, não é? E
e sempre, em algum momento, ele revela sua posição super excelente. Como mãe de Yashoda, que pediu para que ele abrisse a boca, porque Balarama tinha reclamado, tinha falado, olha, Krishna está comendo terra, minha mãe. Aí mãe de Yashoda, Krishna disse, olha, Balarama está fazendo isso para a senhora brigar comigo, isso não é justo. Krishna, então vem aqui. Vamos lá, abra a boca. Então, nesse momento, quando o Senhor Krishna abre a boca, ela vê tudo, presente, passado, futuro, universo, tudo num só ponto, a si própria. Ela vê ali, dentro da boca do Senhor, uma criança. Então, Krishna faz essas coisas parecerem atos do mundo limitado, né? Desse mundo material, mas para um devoto consciente, ele não deixa de ver o Senhor como o Senhor de fato é, né? Como ele se revela como o proprietário de tudo, como a fonte de tudo. Mas, bom, é isso, Prabhu, como você falou, um teatro transcendental. Então, assim, eu estou chamando a atenção aqui nesse verso para o termo compreensão madura. Quando pela compreensão madura, eu acho esse termo, essa colocação aqui importante. Porque se existe uma compreensão madura, isso implica na existência de uma compreensão imatura, superficial, que é a nossa compreensão inicial da consciência de Krishna. Então precisamos aprofundar esse conhecimento. E isso se faz com entrega contínua e crescente. O devoto, ele quer que seu coração esteja completamente preparado para que o Senhor fique lá feliz. Então ele quer tirar qualquer tipo de impureza de seu coração. Ele quer deixar seu coração um lugar apropriado para que o Senhor fique feliz ali. E isso requer um esforço constante. Precisamos da misericórdia do mestre espiritual constantemente. Um devoto está cantando, Shri Guru Charana Padma Kiva. O devoto está cantando para seu mestre espiritual. Meu desejo é Gurudev Kripa Bindu Dia Korei Das. Como é que diz essa frase que eu quero ter minha consciência purificada pelas palavras que emanam de sua boca de lótus. Então, o devoto está se expondo continuamente e cada vez mais intensamente a essa ciência espiritual. Ele quer ouvir, ele deseja ouvir continuamente as palavras que emanam de uma alma pura, autorrealizada. Como os Goswamis, nessa oração aos Goswamis, quando tem uma canção linda que diz Rupa Raghunatha Padei Rai Beyakut, quando estarei ansioso, completamente ansioso por ouvir, por purificar minha vida, ouvindo continuamente a mensagem dos Goswamis de Vrindavan.
de Rupa Goswami, Sanatana Goswami. Então, esse amadurecimento da compreensão é fundamental para que possamos, de fato, perceber, como diz aqui, perceber, isso é visão, existe essa percepção, essa visão no estado de amadurecimento do conhecimento. Então obtemos uma visão, uma maneira de ver a realidade. Podemos ver claramente o que é o falso ego, como ele... E é importante que vejamos para que possamos sair dele, renunciá-lo. Como vamos renunciar a algo se nem sabemos como ele é, o que ele é? Não é? E como vamos, por exemplo, fazer a escolha de deixar o ego irreal e aceitar um ego real, se não compreendemos, se não temos essa... Então, o conhecimento revela as coisas como elas de fato são. Muitas vezes estamos agindo sob a plataforma do ego falso, sem saber que estamos ali. Mas com compreensão madura, podemos identificar, ver facilmente o que ele é. E com clareza podemos nos afastar dele. Então aqui eu vou só passar aqui o verso diz assim: quando pela compreensão madura, tá? Nós precisamos estar sempre com o santo nome do Senhor em nossa língua, em nossa mente. Tá? Temos um número, não é? Um compromisso com o nosso mestre espiritual, mas devemos entender que após o cumprimento, por exemplo, de uma sessão de japa, os nomes do Senhor eles têm que continuar em nossa mente. Terminaram as 16 voltas e eu simplesmente, agora eu posso, como se diz, relaxar. Não. Essa prática contínua, devemos inclusive lembrar que Prabhupada fez um ajuste. Nós sabemos que o número prescrito de voltas anteriormente era bem maior, 64 voltas. Prabhupada fez um ajuste considerando a condição de vida aqui nesse lado do planeta. Mas o propósito de cantar esse número prescrito não é que após terminar o número prescrito, esses nomes, não é, são às vezes até esquecidos. Não, é manter o nome de Krishna, porque é Krishna mesmo. Não é? Krishna, o Senhor investiu todas as suas potências nesses nomes transcendentais, como o Sri Chaitanya Mahaprabhu diz em seu Shikshastaka. Então, a mente na mente de um bhakta, de um seguidor estrito dos princípios fundamentais de Bhakti Yoga, provenientes do Senhor Sri Chaitanya Mahaprabhu, é que a cada dia o nome de Krishna fica mais presente, mais intenso em sua mente, em sua vida. Então,
esse esforço para nos manter conectados, ligados. Isso requer um esforço, porque é uma escolha contínua. Eu quero Krishna. É uma escolha permanente. Maya está nos oferecendo outro lado. Olha, mas eu tenho isso. Aí você fala, eu quero Krishna, não quero isso, Maya. Então esse esforço deve ser levado muito a sério e deve ser crescente, é contínuo. Tá? Um devoto, ele vê a energia de Krishna em toda parte. E mesmo que ele não... como ele vê? Ele reconhece, ele gosta de saber que tudo é propriedade do Senhor, ele aceita isso com alegria. E então, para onde seus sentidos apontam, ele aceita que todos os objetos desses sentidos são energia de Krishna. Isso é um esforço possível, assim, um esforço com resultado exitoso quando somos gratos ao mestre espiritual, nos expomos às suas palavras. Temos que deixar as palavras que surgem da boca de lótus de Srila Prabhupada entrarem assim com força em nossa mente. Isso significa ouvir cada palavra, cada frase e guardar seus significados com carinho no coração, aceitando como realidade, Então, nossas atividades de serviço devocional devem cada vez mais se tornarem profundas. Assim amadurecemos a nossa compreensão. E com essa compreensão madura, a situação que nós aceitamos como falso ego se manifesta. Aí você diz, você está vendo ele. Não é? Sabemos que decidir nos identificar com o falso ego é a nossa ruína. Sabemos. Então, se você pode ver esse falso, você pode de fato atacá-lo e destruí-lo, porque essa é a nossa missão, fazer com que esse falso ego seja eliminado e que o ego verdadeiro acorde, desperte. É um despertar apenas. Tá? Eu vou seguir aqui porque tem Prabhupada inicia seu comentário apontando um erro da escola Mayavada. Não é? Um erro, e ele dá um argumento aqui muito lógico. Ele diz aqui, a posição dos filósofos Mayavadis é que, em última análise, o indivíduo se perde, ou seja, a nossa condição de individualidade se perde. Como ouvi outra vez a Hridayananda Maharaj, Srila Charyadeva, falando sobre isso. Ele fala sobre o banho, vocês devem lembrar, isso é um exemplo clássico, o banho do bebê, não é? Então, no sistema de prática de yoga, nós praticamos, nós executamos muitas atividades a fim de nos purificar. Então existem diferentes correntes onde essas atividades estão presentes. E, inclusive na consciência de Krishna nós praticamos
atividades para a limpeza de nosso coração. E assim, filósofos também, Mayavadis, fazem, só que no final das contas, depois do banho, digamos assim, um banho com meditação, yoga e tudo mais, no final do banho, como alguém que dá um belo banho num bebê com tudo que é necessário para que ele fique muito limpo, perfumado, só que no final do banho, né, a pessoa joga a água do banho e o bebê fora. O bebê vai junto. Então esse é o erro absurdo da filosofia Mayavada. O bebê é a nossa individualidade que deve ser mantida. Então aqui ele diz, Prabhupada diz assim, mas mediante análise minuciosa podemos ver que isso não é correto. Sim, aqui ele diz o seguinte, que os Mayavadis, eles dizem que não há distinção entre o conhecedor, aquilo que é conhecível, cognoscível, e o próprio conhecimento. São 3 itens aqui. O conhecedor, o cognoscível e o conhecimento. E os Mayavadis dizem que eles juntam tudo isso numa só coisa. E esses 3 itens se perdem e viram um só. Mas mediante análise minuciosa podemos ver que isso não é correto. A individualidade nunca se perde, mesmo quando alguém pensa que os 3 diferentes princípios, ou seja, o conhecedor, o cognoscível e o conhecimento, estão amalgamados ou imersos numa coisa só. Ainda assim, a individualidade não se perde. O próprio conceito de que os 3 fundem-se num só é outra forma de conhecimento. O próprio conceito, não é? Você entender que esses 3 itens fundem-se num só, é uma forma de conhecimento. E já que o perceptor do conhecimento ainda existe, se eu que estou falando que o conhecimento, que o conhecedor, o conhecível e o conhecimento são uma coisa só, eu estou falando. Então o perceptor do conhecimento ainda existe. Como pode alguém dizer que o conhecedor, o conhecimento e o cognoscível tornaram-se uma coisa só? A alma individual que percebe esse conhecimento continua sendo um indivíduo. Então, tanto na existência material quanto na existência espiritual, a individualidade continua. A única diferença está na qualidade da identidade. Ou seja, com que nós vamos nos identificar. Essa é uma escolha de cada um de nós. Ninguém pode fazer essa escolha. Nós é que vamos fazer essa escolha. Nós podemos receber orientações perfeitas, mas em última análise, o passo a ser dado para nosso sucesso cabe a nós. Então nós devemos escolher entre o ego falso e a realidade. Por isso precisamos ver esse ego, entender como ele funciona. Precisamos ter ele bem claro para poder dizer não a ele. Como você pode dizer não a algo que você não vê, que você não conhece? Então o conhecimento revela para nós, num estado maduro, o nosso eu falso. E vendo esse eu falso, nós podemos descartá-lo e investir a nossa capacidade de identidade, a nossa no eu verdadeiro, como servos de Krishna. Nossos olhos foram feitos para ver Krishna, para servi-lo. Nossas mãos foram feitas para servi-lo. Todos os nossos sentidos existem em sua forma original, em pleno exercício de serviço amoroso ao Senhor. E a felicidade
proveniente desse serviço é um fato. Tanto que o próprio Krishna, ele ficou assim, ele ficou, num sentido, ele ficou perturbado com tanta felicidade que Srimati Radharani experimenta ao servi-lo. E para entender essa posição de Radharani, ele vem e assume a forma do Senhor Chaitanya, que na verdade é ele mesmo. Ele preserva-se como Krishna e aceita o humor de Srimati Radharani sob a forma de Sri Chaitanya Mahaprabhu, Gauranga. Então, precisamos, para que a gente possa negar algo, a gente tem que entender o que a gente está negando. E o conhecimento maduro pode nos mostrar com clareza o que precisamos descartar, que chama-se falso ego. A propósito, falso. Por que manter algo que é falso? Não é? Por que mantemos? Porque Maya nos ilude a tal ponto de aceitarmos o falso como real. Por isso. Mas com compreensão madura, com o conhecimento dado pelo mestre espiritual, esse eu falso se apresenta e você pode entendê-lo, o quão ridículo ele é, e você pode descartá-lo e investir a capacidade de identificar-se, não é? Não, você tem que se identificar com o eu real, a alma espiritual, Satchidananda. Imagine, o que nós estamos perdendo é assim algo que nós nem podemos imaginar ou avaliar. Estamos nos identificando com o ego falso, estamos perdendo eternidade. Começa por aí. Conhecimento pleno e felicidade plena, constante e crescente. Nós estamos perdendo tudo isso. Felicidade real, né? Conhecimento sem limites. Estamos perdendo porque nos identificamos com o ego falso. Então, ouvir com atenção, ouvir com desejo, sabe, é importante para o nosso amadurecimento e para que esse ego falso se apresente mesmo. Aí você possa, como você vai mirar e atirar num inimigo sem vê-lo? Precisamos ver esse inimigo para podermos eliminá-lo. Então o conhecimento nos mostra, deixa claro. Então aqui, na identidade material, quem age é o falso ego. E devido à falsa identificação, toma-se as coisas como diferentes daquilo que elas realmente são. Isso é Maya. Da mesma forma, quando se purifica o falso ego, eliminar o falso ego, de fato, poderíamos falar de outra forma, não é eliminar o ego, é você purificá-lo. Então, quando se purifica esse falso ego, é natural que o ego real, o ego verdadeiro se manifeste. Então, você pode ver tudo na perspectiva correta. E Prabhupada diz que esse estado de liberação. Aqui Prabhupada cita Isha Upanishad, Isha Vasyamidam Sarvam. Tudo existe na energia do Senhor Supremo. Esse Isha Upanishad é fantástico, não é? Om Purnam Adha Purnam Idam.
que fala sobre essa conservação perfeita de energia do Senhor. Embora muitas como se diz, unidades completas estão surgindo do todo completo, esse todo completo mantém-se completo. É como conservação perfeita de energia, não é? Isso é vida absoluta, perfeita. Nesse mundo material, se você tem R$100 e gasta R$100, você fica sem nada. Mas no ambiente espiritual não funciona assim. Se você tem R$100, por exemplo, e gasta os 100, você continua com 100. Isso é conservação perfeita de energia. Ishabhasyam idam sarvam. Tudo existe na energia do Supremo. E também isso se confirma no Bhagavad Gita. Em várias passagens, Krishna fala sobre isso. No último verso do 5º capítulo, Bhoktaranjagitapasam sarva loka mahish. Eu sou proprietário de tudo. E Gyatvaman, quem me vê assim, Shantim Richat, que alcança paz das dores materiais. E também esse Aham Sarvasya Prabhava, Matasarvam Prabhartate, tudo emana de mim, Krishna diz claramente. Como tudo é produzido a partir de sua energia e existe em sua energia, a energia não é diferente dele. Mas mesmo assim, o Senhor declara, porque isso é potência mística do Senhor, eu não estou ali, eu não estou neles, eu não estou nesse. Muito embora tudo venha de mim, tudo seja meu, mas eu não estou lá. Quando alguém entende claramente sua posição constitucional, tudo se lhe manifesta. A aceitação falso-egoística, que foi o tema aqui sugerido pelo Prabhu Paravyoma, eu acho que a aceitação falso-egoística das coisas nos condiciona, ao passo que a aceitação das coisas como elas são libera-nos. Pode-se aplicar aqui o exemplo dado no verso anterior. Aqui o Prabhupada traz o exemplo do verso anterior. Por alguém absorver sua identidade em seu dinheiro aqui, quando uma pessoa absorve sua identidade em seu dinheiro, obviamente ela se identifica com esse dinheiro, com essa conquista, e aceita como se ela fosse sua própria identidade. Então, quando o dinheiro se perde, aqui ele diz, a pessoa pensa que também está perdido. Porém, mas na verdade ele não é idêntico ao dinheiro. Assim, nós devemos, quando entendermos que não somos esse falso ego, não é? Então, assim, com maturidade nós vamos fazer avanço substancial em nossas vidas espirituais, né? Aqui diz também, na verdade ele não é idêntico ao dinheiro, nem tampouco o dinheiro lhe pertence. Quando a verdadeira situação nos é revelada, compreendemos que o dinheiro não pertence a nenhum indivíduo ou entidade viva, nem é produzido pelo homem. Então toda essa existência material, num sentido, vamos chegar a essa mesma conclusão. Não nos pertence, não somos. Dizer não sou esse corpo significa também dizer que não sou essa família material, não sou não sou brasileiro, não sou indiano, hindu, americano, não sou. Então, dizer não ser o corpo você realmente dizer que tudo que é ligado ao corpo também não é você. E essa conclusão aqui, em última análise, a pessoa
não é? Não é o dinheiro, pessoa que... O dinheiro não é propriedade dele, de ninguém, é propriedade do Senhor Supremo, e não há possibilidade de se perder nada. Então, em última instância, quando choramos por perdas, isso acontece por conta de identificação material. Contudo, enquanto alguém pensar falsamente, eu sou o desfrutador, isso deve ser corrigido. Essa correção é contínua, constante. Devemos eliminar essa tendência de pensarmos que somos o desfrutador. Esses bens não são meus. Isso. Então, temos que corrigir essa mentalidade de que eu sou o desfrutador. E às vezes esquecemos, estamos nela, estamos vivendo essa mentalidade sem saber. Mas com a maturidade, nós podemos entender quando estamos agindo assim. Na condição imatura, agimos identificados sem entender, sem saber. Na condição madura, nós podemos entender quando nosso corpo age na direção errada, quando nossa fala acontece na direção errada, e nós podemos corrigir isso. Então precisamos corrigir esse sentimento de que eu sou o desfrutador ou que eu sou o Senhor. Esse conceito de vida continuará caso alguém caso alguém não desperte, não desenvolva, não amadureça. Esse conceito de vida continuará e ele permanecerá condicionado. Tão logo se elimine esse falso ego, ele libertar-se-á, como se confirma no Bhagavatam. A situação em nossa verdadeira posição constitucional chama-se mukti, ou liberação. E é preciso coragem. É preciso coragem para purificar nossa existência. Precisamos de coragem para investir nossa energia, a que dispomos agora nessa existência, para viver a realidade, para destruir esse ego irreal. É preciso coragem, força. E tudo isso vem pela graça do mestre espiritual. Um devoto não atribui qualquer que seja a sua conquista a seus próprios, digamos, músculos, não é? Espirituais, intelectuais, não. E sabe que não seria possível fazer qualquer avanço sem as bênçãos, sem a misericórdia, sem o abrigo, não é, do mestre espiritual. Então, é isso, eu não vou mais me prolongar. Nossa, eu passei muito, peço desculpas, tá, a todos vocês, e eu agradeço mais uma vez ao Prabhu Paravyoma pela confiança e por poder permitir que eu possa me associar aqui com Srimad Bhagavatam e com todos vocês. Deixa eu ver aqui. Eu acho que eu avancei muito, né? Eu não sei se... Eu normalmente toco alguma coisa no final para dizer que não... Né? Já que Prabhupada falou sobre Ishopanishad, vamos cantar um verso dos... Om Purnamadaha Purnamidam Om Purnamadaha Purnamidam Purnat Purnam Udachyate
Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate. Om Purnamadaha Purnamidam Om Purnamadaha Purnamidam Purnat Purnam Udachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate. Purnamadaha Purnamidam Om Purnamadaha Purnamidam Purnat Purnam Udachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Jai, Haribol, todas as glórias a Srila Prabhupada. Obrigado Prabhu Paravyoma. Haribol, minhas reverências. Fernanda Sena, Hare Krishna, reverências. Haribol.